Olá, sejam bem-vindos a mais um Ligado na Universidade. No programa de hoje vamos falar de um projeto aqui da FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, que visa ajudar na detecção da dengue. A dengue é uma doença transmitida pela picada do Aedes aegypti, mosquito que se prolifera em locais com água parada. Por isso é importante sempre manter a atenção em recipientes que possam servir como criadouros do Aedes. No verão, o alerta deve ser ainda maior. O clima quente e úmido é propício para a propagação do mosquito. No ano passado, o Bauru registrou a pior epidemia de dengue da história. Foram 8.522 casos e o mais preocupante, 6 pessoas morreram. Os primeiros registros de dengue na cidade datam de 1991. Desde então, os casos aumentam progressivamente. O Brasil também teve recorde de registros, ultrapassando 1,5 milhão de pessoas doentes. Hoje, o diagnóstico da dengue é feito através do exame de sangue. A FOB desenvolve um projeto que visa identificar a doença por meio da saliva do paciente. E para falar mais sobre esse projeto, estamos recebendo hoje aqui a Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é docente, atual diretora da FOB e coordenadora desse projeto. Professora, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre esse projeto que é tão importante hoje para o contexto atual da história, não só da dengue, mas das outras doenças que vieram na sequência dessa dengue, infelizmente. Professor, então o projeto ele visa identificar a dengue por meio da saliva, é isso mesmo? Exatamente. Só dando um preview, quer dizer, em 2010, quando nós começamos a delinear o projeto, nós iniciamos uma parceria com a Universidade de Western University do Canadá, com o laboratório de pesquisa em saliva do professor Walter Luiz Siqueira. E naquele ano, né, se você olhar o perfil da dengue, da evolução da dengue, houve um incremento da doença, não só em Bauru, como em várias cidades do estado de São Paulo. Então, havia um questionamento, não só nosso, dos nossos estudantes também, o estado mais desenvolvido da federação era um dos que mais tinha problemas com dengue. E aí nós entendemos, conversando juntamente com o nosso parceiro lá no Canadá, e pela importância social que tinha isso, quer dizer, porque aí vem o meu lado odontopediátrico, quer dizer, é um exame não invasivo, a saliva você cospe, você tem um fluido corpóreo, e o sangue você tem que espetar, tem que fazer é mais contundente, gera mais resistências para fazer um exame como esse, e nós optamos por tentar procurar um antígeno, não é? E o anticorpo já é estudado, mas o antígeno na saliva. E assim começamos o projeto identificação do antígeno NS1, que é uma glicoproteína não estrutural, que é característica de quem tem dengue. Ela aparece nas células que estão contaminadas com o vírus da dengue e tentar encontrar na saliva, já que ele já pode ser encontrado no sangue. Professora, a gente sabe que o Brasil é um país tropical e o Aedes aegypti adora o Brasil. Mas por que o Canadá entrou nessa pesquisa junto com vocês? Primeiro porque o professor Walter Siqueira é brasileiro. Ele é um brasileiro que extremamente vitorioso, porque ele foi professor da Boston University nos Estados Unidos. De lá ele foi, digamos assim, no exterior, os pesquisadores que são destaque, é como jogador de futebol aqui no Brasil. À medida que eles vão se destacando, outras universidades se interessam. Foi quando ele foi para a Western University. Hoje ele é uma das maiores autoridades mundiais, não só com pesquisa com saliva, mas também película adquirida, que essa é uma camada glicoproteica que recobre os dentes depois que a gente limpa. Então a gente está fazendo vários estudos com ele nesse sentido. E ele se sensibilizou pela nossa proposta, já que havia uma inserção social forte de um projeto como esse. E nós começamos então com a anuência e várias discussões sobre o assunto, e o Canadá e ele, não é, também o laboratório dele, investir, e é uma maneira de estar colaborando para benefício da nossa população. Como que é feita essa parceria? Qual é a contrapartida de cada uma das instituições? Na realidade, as coletas do material são feitas aqui. Hoje nós temos uma equipe que eu chamo de FOB USP Saliva Team, que são alunos de graduação. Nós temos inclusive 2 alunos que estão lá no Canadá neste momento. Eles foram por um convênio da agência USP de Alcântara, de Relações Internacionais, e se deram tão bem lá que o professor Walter Siqueira está financiando esses alunos. Então eles iam ficar inicialmente 6 meses, e como eles iam perder o semestre aqui anual, não é?
ele fez uma proposta para eles ficarem mais 6 meses lá, dando uma bolsa de $6.000 para cada um deles. Então, nós temos 2 alunos lá no Canadá, no laboratório do professor Walter. Tive uma aluna de doutorado, sanduíche, a Tereza Valente, que também já retornou. E temos 3 pós-docs, que nós estamos em outro projeto de vulto também aprovado pelo CNPq, e uma mestranda, e já está indo agora em fevereiro uma outra doutoranda fazer modalidade sanduíche. Então, nós temos um grupo grande de alunos aqui envolvidos, e docentes também da casa envolvidos, e aí, então, a gente tem, eu particularmente, e estou convencida, que a saliva, ela trará muitas soluções para muitos problemas que nós temos hoje em relação a diversas doenças do organismo humano. Mas então as coletas são feitas aqui, a análise lá? As coletas são feitas aqui, nós fazemos as coletas, demos aprovação do Comitê de Ética, liofilizamos as amostras, ou seja, transformamos essas amostras em pó, e depois nós encaminhamos para lá, porque o laboratório do professor Walter Siqueira hoje, ele é um dos mais bem equipados do mundo para fazer prospecção de proteomas, para fazer prospecção de várias análises que, embora nós tenhamos aqui no laboratório da professora Marília Busalaf um equipamento, o dele lá ainda já supera esse que nós temos aqui, daí a importância dessa parceria, e eu quero fazer um adendo importante também. Cada amostra processada no laboratório do professor Walter hoje custaria em torno de $200 a $260 cada análise. E ele não nos cobra isso. Então, a parceria é essa, quer dizer, ele também está investindo naquilo que ele acredita que trará um benefício não só para o Brasil, mas para os países que estão em desenvolvimento e que sofrem tanto com as doenças tropicais, e a dengue é uma delas. Professora, nosso público é um pouco mais leigo, mas eu gostaria que a senhora tentasse explicar como que seria feita essa pesquisa. A saliva, ela é analisada em um aparelho, como que funciona? A gente faz uma coleta de alguns ml, 10 ml de saliva, que é muito pouquinho, e lá nós vamos usar microlitros, que é menor ainda, pouquinho mesmo. E aí, essa amostra, ela é colocada numa refrigeração de menos 80 graus, então ele é congelado, porque as proteínas salivares, se por um lado elas são ricas para nos dar diretrizes para diagnóstico, elas são altamente degradáveis. Então, se num prazo de 1 ou 2 horas, se a gente não processá-las, a gente perde, não é? Então, isso a gente guarda, traz aqui num freezer menos 80, específico para isso, dentro do nosso centro de pesquisa integrado, e aí nós vamos depois fazendo o processamento das amostras. É um trabalho que envolve muitas pessoas, por quê? Primeiro, e eu quero também fazer aqui o agradecimento à professora, a doutora Valéria Drummond Nagem Abrão, que ela tem nos ajudado no sentido de infectologista, médica do HE, já trabalhou no Centrim, doutora Valéria, e ela nos ajuda a ter acesso aos pacientes, porque ao contrário de outras pesquisas clínicas, que você pode se programar e levar o termo de consentimento livre esclarecido do paciente, conversar com ele, essa nós não temos essa chance, porque eu preciso de um paciente com sinais e sintomas de dengue. Muito rápido, né? Naquele momento, 5 primeiros dias. Então, eventualmente, a gente leva o TCLE para ele ver e depois nós vamos fazer a coleta, ou ele vem aqui, ou a gente coleta no próprio lugar quando ele volta para o hospital ou para a unidade de atendimento que ele foi atendido para um retorno. Quando a gente faz, então, a coleta de saliva, ele assina o documento. E eu quero deixar claro que a população bauruense, que foi o alvo dos nossos colaboradores para essa pesquisa, foi muito, assim, atenciosa, quer dizer, é um momento ruim, a pessoa está com dores no corpo, está com febre alta, literalmente está passando mal, mas nenhum dos pacientes se furtou quando você explica que é uma pesquisa para o benefício da saúde, que nós estamos ali, muitas vezes ficamos até de madrugada para poder pegar essas ocorrências, né? E sempre foram atenciosos conosco, então a gente guarda essas amostras, depois vem no equipamento aqui, liofiliza, então transforma em pó, e aí manda para o Canadá. Normalmente tem alunos vindo, o professor Walter, nesse projeto CNPq, tem vindo para Bauru também ministrando aulas, trabalhando conosco aqui, então é fácil esse transporte, e a gente, agora mesmo foi um aluno nosso de pós-doc que está lá também, e ele já levou uma outra sequência de um outro trabalho que nós estamos fazendo aí. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já já falando sobre essa pesquisa que visa detectar a dengue por meio da saliva.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Maria Aparecida Machado, que é docente da FOB e uma das coordenadoras de um projeto que visa detectar a dengue por meio da saliva. Professora, a detecção pela saliva, a senhora falou ali no primeiro bloco da questão de ser indolor, ser menos invasivo, mas quais são as outras vantagens disso? Seria um teste rápido, na realidade o que a gente busca é fazer um teste rápido, de modo que você tenha de repente um cartãozinho ou um recipiente que a pessoa vai dar uma cuspida, já teria um biomarcador ali que vai identificar o NS1 e apareceu uma marquinha, normalmente é por colorimetria, então é uma fitinha vermelha, né? Positivo ou negativo. E de aí uma forma bastante leiga, seria quase igual a um teste de gravidez? Quase igual a um teste de gravidez. Já existe esse método rápido desenvolvido pela Fiocruz para sangue, mas é exatamente o sangue que a gente quer evitar. E aí o custo, porque quando você vai fazer sangue, você tem seringa, você tem o dispositivo que você tem que acondicionar as agulhas que foram utilizadas, tem que ter o processo que quem vai recolher, vai processar esse material contaminado. Já na saliva você tem ali uma coisa mais simples e que, embora algumas enfermidades sejam transmitidas pela saliva, quer dizer, a maioria é pelo sangue. Então você tem várias vantagens que eu vejo que seria uma facilidade grande e, sobretudo, para que isso possa ser divulgado para países, por exemplo, da África, que é um continente extremamente assolado por essas doenças tropicais, não falo só da dengue, a malária, né, que é bastante negligenciada, porque os países desenvolvidos não têm mais esse tipo de doença. Então, eu acho que o projeto nosso tem um alcance assim, social muito forte, muito grande, sem dizer que nós temos aqui o projeto USP Rondônia, e que não só a malária, mas a dengue, lá nas regiões ribeirinhas, né, com certeza é uma população também que seria fortemente beneficiada por um diagnóstico rápido e, claro, aí tem que ir a outra etapa. Por que o diagnóstico rápido é importante? Para que o paciente possa ser tratado rapidamente. Então, aí também tem a etapa do tratamento, que aí já foge do nosso alçado. Mas essa rapidez no diagnóstico, inclusive, desafogaria um pouco o sistema público de saúde, né? Porque hoje a detecção por sangue, ela demora um pouco para o paciente ter esse resultado, né? Exatamente, e é isso. Se é positivo, então vamos dar o tratamento necessário. E se não é, olha, você trata, é uma gripe, é um desconforto, então desoneraria, digamos assim, o número de pessoas que vão procurar, com razão, o serviço público de saúde, preocupado se está com uma dengue, e agora com a vinda da chikungunya e da zika, não é? Se não é um quadro mais grave, que nós sabemos que tanto a chikungunya e a zika, até pelas ocorrências recentes aí de microcefalia, né, das gestantes que tiveram filhos, é algo que preocupa a população, com certeza. E já é alvo as duas outras doenças do nosso próximo projeto. Nós estamos esperando, a FAPESP está fechada por férias. No final desse mês ela está abrindo e nós vamos submeter um projeto onde a gente envolve diagnóstico de chikungunya e zika pela saliva. Isso que eu ia perguntar, é possível, professora, detectar outras doenças? Como eu digo, quer dizer, a saliva é um fluido corpóreo, como é o sangue, como é a lágrima, né, como é o fluido gengival, como você tem vários fluidos. Então, todos os fluidos corpóreos, se você tem uma enfermidade, ele vai ter um marcador. Só que no sangue, esse marcador é mais concentrado. Procurar esses marcadores na saliva é como você procurar uma agulha no palheiro. Mas, como pesquisadora que sou, e eu acho que todo pesquisador tem que ter um perfil empreendedor, acreditar naquilo que você faz, eu quero procurar essa agulha. Porque se a gente encontrar, vai ser algo muito importante. Então, é importante que nós tenhamos, até eu como gestora, não é? Saber as limitações que nós temos, mas você tem que ter o seu lado empreendedor, quer dizer, é um momento que o país precisa de gente trabalhando nesse sentido, qualificada, então isso nos dá o respaldo da FOB, da Universidade de São Paulo, da própria Western University, da School of Medicine Dentistry lá do Canadá, e isso nos credencia a poder empreender em termos de pesquisa, tanto que no projeto passado nós tivemos dois apoios da FAPESP, um para financiar o projeto e outro uma bolsa para o aluno que desenvolveu o projeto, bolsa de mestrado, e nós temos fortemente crença de que, em função da necessidade atual, é um projeto que tem grandes possibilidades de ser apoiado novamente pela FAPESP. Como eu digo, é uma agulha no palheiro, é uma agulha no palheiro, mas eu acredito que tenho certeza que essa agulha está lá e nós vamos fazer de tudo para poder procurar. Aí entra o Canadá. Os equipamentos que o professor Walter hoje tem no laboratório dele são de última geração, que talvez
com o dólar a 4,2, seria praticamente inviável hoje a gente ter recursos para poder adquiri-los, e sem contar a boa vontade dele no sentido de receber nossos alunos, não é? E que vão com bolsa daqui, mas o financiamento da pesquisa, qualquer universidade do mundo se paga para fazer. Quer dizer, é diferente do Brasil, né? Que muitas vezes a própria universidade é obrigada a manter os equipamentos com recursos que vêm do governo. Lá não, cada um paga o seu. E ele está, digamos assim, acreditando nessa parceria, está, digamos assim, cofinanciando os nossos projetos com os grants que ele tem lá. Então isso é muito importante para nós, não para nós, FOB, para a Universidade de São Paulo e para o Brasil, que eu acho que não deixa de ser um investimento de um brasileiro que está sendo foi bem sucedido no exterior, é um nome mundial e que está ajudando o país a resolver um problema tão importante para a sociedade que essas doenças aí tropicais. Professora, a senhora vem durante toda a entrevista ressaltando a riqueza da saliva para essa questão do diagnóstico. Ela, além de mais rápida, ela seria também mais precisa? Há indícios disso? Não necessariamente. O mais preciso é o sangue. Como eu disse, em termos de concentração que você vai ter de antígenos, o sangue é mais forte. Certo. Mas a saliva, claro que você tem outros métodos que você pode corroborar esse diagnóstico. Uma vez que eu comprovar na minha pesquisa, pelos métodos tradicionais, inclusive a gente teve preocupação dos nossos pacientes da nossa pesquisa, eles tinham já um diagnóstico positivo feito com o exame de sangue. Certo. Então, essa digamos assim, a maneira de nós validarmos aquilo que nós estamos fazendo. E depois disso, também fazer estudos multicêntricos para proporcionar que outras pessoas possam usar nossa metodologia. Comprovado isso, claro que está aberto aí para a gente desenvolver o produto já desenvolvido e fazer a patente do produto. A taxa de convergência entre os exames de sangue e os exames de saliva, sei que o estudo ainda está em andamento, mas foi grande? Bem próximo. Existem dois aspectos que são analisados, que é especificidade e sensibilidade. Especificidade é a capacidade, em linhas bem gerais assim, né? Sim. De um método de diagnóstico dizer que você não tem a doença. Certo. Então, um método que é muito específico é bom, mas eu preciso de um método sensível, que a sensibilidade vai dizer para mim a capacidade que aquele método tem de dizer que você está doente com aquela doença. Então, em termos de sensibilidade, foi um pouco inferior ao sanguíneo, na faixa de 20%, mas nós acreditamos que, claro, com o aperfeiçoamento das buscas nós podemos chegar nos mesmos padrões. E o que é importante é exatamente no estágio inicial da enfermidade, que seria o paciente que começou os sintomas. Nossos quadros, nós pegamos a saliva dos pacientes em torno, no máximo até o 5º dia de sintomatologia de febre, dor no corpo, etc. E creemos que esse seria o foco do método. Então, por exemplo, o paciente chegou lá com a sintomatologia, já usaria o método para tentar fechar o diagnóstico, sem precisar usar o sangue. Se houvesse a dúvida, o sangue seria uma contraprova, digamos assim. Mas claro que daria uma agilidade muito maior para o poder de gestão pública poder trabalhar e poder já começar a tratar desses pacientes. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Maria Aparecida Machado, que é docente da FOB, uma das coordenadoras de um projeto que visa melhorar o atendimento, o diagnóstico da dengue. Professora, em que fase está esse projeto? Bom, nós estamos na fase de divulgação de uma revista, publicação do artigo. Como eu te disse, nós revemos o nosso... Porque o que aconteceu, na realidade, foi o seguinte, o aluno que fez o projeto... e isso é muito comum a gente lidar com os nossos orientados. Quer dizer, todo pesquisador, quando delineia um projeto, ele espera um resultado. E, na realidade, o nosso não obtivemos o resultado que nós gostaríamos, que a saliva vai identificar. Não significa que não tem perspectivas para isso acontecer. E, às vezes, o aluno desanima, você não tem como... Então, ficamos meio parados um tempo, e agora nós temos, como eu disse, uma doutoranda envolvida com ele, já agregando a chikungunya e a zika, não esquecemos da dengue, até porque é digamos assim,
um conturbado esse diagnóstico meio misturado, e nós vamos retomá-lo. Então, hoje ele estava parado, momentaneamente, e em função da necessidade, nós vamos retomá-lo e vamos colocar aí, talvez, novas perspectivas nesse sentido. Porque analisando o que nós fizemos, alguns pontos, por exemplo, nós tentamos usar esse teste rápido, que é para sangue, que foi desenvolvido pela Fiocruz, com saliva. E nós vimos em algumas amostras que não houve resultado, e aí vão estudar por que a gente não teve resultado, e eu tenho uma suposição que foi porque nós não filtramos a saliva. Quando você tem a saliva, vem resto de alimento. Sim. Mas mesmo que você escovou os dentes, que são micro, coisas que só realmente... E ali é um fio de cabelo que passa com o marcador. Então nós vamos filtrar essa saliva. Algumas a gente viu bandagem cor de rosinha, não deu o vermelho, mas é um sinal. Então nós vamos trabalhar nesse sentido para que possamos, como eu disse, buscar essa agulha no palheiro, e eu tenho firme convicção, acredito que nós vamos encontrar. Você tem uma previsão para concluir o projeto, professor? Na realidade, assim, os projetos laboratoriais são mais fáceis porque você tem um período de 1 ano, você consegue processar, né? É claro que a gente precisa de recursos, isso é importante, então só o processo de solicitação dos recursos às vezes demora 6 meses, às vezes um pouco mais, vai e volta, mas a gente dá um prazo de 2 anos mais ou menos. Mas antes disso nós vamos ter resultados parciais e, se forem encorajadores, nós vamos delineando, quer dizer, um projeto acaba gerando outro, né? E o seu conhecimento também fica, e você vai aperfeiçoando a maneira como você vai processar as coisas, e eu acredito que hoje nossa equipe está mais amadurecida nesse sentido, e porque o NS1 dengue na saliva foi pioneiro para nós, não é? Hoje a gente já sabe muitos pontos, nossa infraestrutura está melhor, também por recursos que nós obtivemos, né? Tanto da FAPESP como do CNPq, e da própria ajuda da Western University, professor Walter Siqueira. Então, as coisas estão mais, digamos assim, consolidadas, e nós esperamos, sim, poder trazer algo positivo ainda esse ano. Mais tardar, início do ano que vem. Professora, após o término, pensando no futuro, após o término do projeto, existe uma intenção de fazer parcerias com o poder público, prefeitura, secretarias de saúde, com o que vocês tirarem de resultado do projeto? Não só após o término, mas até durante. Eu creio assim, eu acredito muito na pesquisa aplicada. Eu, durante muito tempo, trabalhei avaliando propriedades físico-químicas de materiais restauradores. Não que isso não seja importante, é muito importante. Mas hoje eu entendo que, e que tem aplicação prática, mas hoje, com as oportunidades que nós tivemos de parcerias internacionais e mesmo dentro do Brasil, a gente vê que a odontologia ela pode dar um passo a mais nesse sentido, e que o diagnóstico de doença ele tá próximo, não é? E que nessa direção é importante que nós possamos, então, estar junto com o poder público. Eu vou até assim enaltecer a própria Secretaria da Saúde do município de Bauru, o próprio prefeito Agostinho, que tem sido parceiro forte nosso da FOB. Para nós termos acesso a esses pacientes nas unidades básicas de saúde, nós precisamos da autorização do Dr. Fernando Monte, né, que prontamente entendeu, nós fomos explicar o que era o projeto, o nosso secretário de saúde, que prontamente entendeu, abriu as portas. Então eu acho que essa parceria ela existe não só no final, mas durante o processo. E claro, resultados parciais, e o objetivo nosso é gerar um produto, é gerar algo que venha melhorar a condição do diagnóstico de dengue, chikungunya e zika na nossa população. Já estou ampliando o nosso leque, né? E claro, a parceria universidade, poder público e mesmo privado é fundamental para que nós possamos, é o final do nosso objetivo, que não só é a publicação de um artigo científico, mas que a população nossa, que é tão sofrida, tão combalida, nós temos visto na mídia aí várias situações envolvendo a própria história da dengue, não é? E agora, casos gravíssimos, vamos ter que tratar uma geração de pacientes com microcefalia. Isso tem implicações na economia da saúde seríssimas, porque é um paciente que necessita uma atenção multiprofissional, são vários profissionais que estão envolvidos, e o Estado vai ter que gerir isso, não é? Então eu vejo que
a nossa, enquanto eu estiver como pesquisadora, e esse é o meu objetivo, é pesquisa aplicada, tentar gerar produtos para que a população seja beneficiada. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida da nossa população. Professora, só para a gente finalizar, eu sei que a senhora trabalha na odontologia, mas todo pesquisador, quando ele começa a estudar alguma coisa, ele entra naquele problema. E como vocês estavam com a dengue, eu queria saber como que a senhora, percepção da senhora em relação à dengue. É uma doença que é responsabilidade do poder público, da população, dos dois em conjunto? Qual que é a percepção da senhora nessas andanças aí em relação à pesquisa sobre a dengue? Claro que a gente fez até uma cartilhinha na época e o projeto não foi aprovado para a gente poder implementar, mas era para divulgar junto às crianças. Eu acredito que a criança hoje é um agente super divulgador de tudo que muda comportamento. A criança muda comportamento. Nós vimos isso há anos atrás, quando se falava em ecologia e sustentabilidade. Hoje, sustentabilidade está no nosso dia a dia. E as grandes empresas, tanto públicas como privadas, se não tiver sustentabilidade, ele está fora de captar recursos, está fora de... E foram as crianças que impulsionaram isso, as escolas, os ensinos. Eu acho que a dengue é um problema social, em primeiro lugar, porque o problema do Brasil, eu acho que o brasileiro é um povo extraordinário, muito positivo, resiliente, porque aguenta qualquer coisa... E vamos, tudo bem, vamos trabalhar, o imposto aumentou, mas nós vamos trabalhar, e o brasileiro é espetacular. Só que ele ainda não tem a ideia do que público é nosso. Não é do prefeito, não é do governador, não é da presidenta, é nosso. Não é? Então, essa visão é a dengue. Então, se eu cuido do meu quintal, mas se o meu vizinho não cuidar do dele, não adianta. Quer dizer, um mosquitinho em 7 dias, ele vira de larva mosquito. E tem uma vida útil de 40 dias. Quer dizer, 40 dias, quantas pessoas ele pode infectar? Né? Então, eu creio que a população já melhorou bastante, a mídia já ajudou a divulgar, mas a gente vê muitos ainda descasos aí com água parada e que a gente tem que procurar realmente remover, cada um fazer a sua, digamos assim, a sua parte, né, dentro do possível. E claro, o poder público, quando for necessidade, fazer o que tem que fazer. Mas, eminentemente, eu acho que a população é o grande vetor para ajudar a eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, que é o grande vetor da dengue. Ok, professora, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.